Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Torcida do Flamengo esquece rival e cita os 3 times que mais detesta no futebol brasileiro. O Flamengo, assim como todo time de massa, é considerado, por muitos, o time mais detestado do futebol brasileiro, sendo assim como o Corinthians, muito comentado entre os rivais. Dono da maior torcida do país, o rubro-negro vive uma verdadeira relação de ame ou deteste com os fãs de esporte no país. Entretanto, até mesmo os flamenguistas possuem aqueles times que não suportam no Brasil, sendo estes rivais locais ou de outros estados. Pensando nisso e entrando na onda de uma nova trend da internet, o canal Vamos Flamengo realizou uma pesquisa com os torcedores do time carioca. Nela, os torcedores do gigante rubro-negro foram indagados a apontar os 3 times que mais detestam no futebol brasileiro, com o Vasco sendo o mais citado. Em segundo lugar ficou o Palmeiras, superando os demais rivais cariocas, já que nos últimos anos, além de tirar uma Libertadores do Mengão, foi a grande pedra no sapato da equipe carioca. O Fluminense ficou logo atrás, fechando o top 3 e ficando atrás do Verdão apenas por critério, já que os paulistas foram citados mais vezes na segunda colocação. Entretanto, também foram citados o Corinthians 3x, o Botafogo 2x, e até mesmo o Cruzeiro, 1x, sendo o cabuloso o time mais inusitado. Com aval de Tite, Flamengo acerta empréstimo de mais um destaque do elenco. O Flamengo ainda está passando por um processo de mudança em seu elenco, e os dirigentes já estabeleceram quais jogadores irão sair. Nas últimas semanas, alguns nomes foram negociados, enquanto outros ainda estão passando por uma análise. Com o aval de Tite, o time pretende emprestar jogadores fora dos planos da atual comissão técnica presente. Nesta terça-feira, 9, o Fla conseguiu encaminhar a saída de um grande destaque para um clube do Brasileirão. O jornalista Vene Casagrande informa que o Flamengo encaminhou o empréstimo do lateral direito Santiago Ocampos. Jogador das categorias de base do Flamengo, o defensor atuou em 4 partidas do profissional da equipe. Ele não impressionou a Tite, que já tinha dado o aval para sua transferência. Agora, o colombiano estará representando a equipe do Operário, que disputa a Série B do Brasileirão. O empréstimo do jogador será válido até o fim da temporada, e não há uma opção de compra pelo jogador. A expectativa é de que o negócio seja concluído nas próximas horas, e que ele viaje em breve para se apresentar ao seu novo clube. As tratativas estão em estágio avançado e devem ser anunciado seu desfecho em breve. Botafogo supera o Flamengo e avança para assinar com meia do Internacional. Atual dono do Botafogo, John Textor tornou-se uma das principais figuras do futebol brasileiro, estando sempre envolvido em alguma polêmica ou sendo assunto na imprensa. Apesar disso, é fato que foi a partir de sua chegada que o Fogão retomou o caminho das boas atuações, retornando à Série A e chegando a brigar pelo Brasileirão. Inclusive para essa temporada, onde retornaria à Libertadores, Textor investiu pesado e desembolsou 20 milhões de euros para comprar Luiz Henrique, maior compra do futebol brasileiro. Agora, o time carioca pode estar prestes a financiar outra contratação de peso, fechando com um dos principais meias do Internacional e do país. Trata-se de Maurício, que ainda ontem, 8, segundo Alexandre Ernest, teria pedido para deixar o Inter, podendo ser negociado já no meio deste ano. Segundo o jornalista Luiz Antônio, o meia prioriza atuar na Europa e, em virtude disso, enxerga com bons olhos a possibilidade de costurar um acordo com John Textor. Isso porque, em um acordo semelhante ao do próprio Luiz Henrique, que deve ir para o Lyon em 2025, o meia poderia atuar pelo Fogão por algum tempo até fechar uma transferência para o time francês. Outra possibilidade é de rumar ao Crystal Palace, outro dos times do Eagles Football Holding, e que poderia servir como porta de entrada para a Premier League. John Textor entra em acordo com o Flamengo por causa de Rodolfo Landim. Veja o motivo. Desde que Tite chegou ao comando do Flamengo, a equipe vem conseguindo mostrar uma evolução dentro e fora de campo. Com isso, o clube foi premiado com o título do Campeonato Carioca de forma invicta. Mas, diante do tropeço na estreia da Libertadores, onde acabou cedendo o empate ao Millonarios mesmo com 1 a mais na partida. Por conta disso, o confronto desta quarta-feira 10, contra o Palestino, é a forma de Tite conseguir dar a resposta dentro de campo. O rubro-negro vem realizando movimentações no mercado com o objetivo de fortalecer a equipe. A intenção é ir em busca de reforços pontuais no mercado e, por conta disso, o nome de Claudinho, do Zenit, voltou a ganhar força na Gávea. Entretanto, a perda de jogadores também é algo que vem preocupando internamente.
Isso porque existe a possibilidade de Fabrício Bruno deixar a equipe diante do assédio que vem sofrendo, após se destacar na seleção brasileira. Mas outro assunto acabou ganhando mais notoriedade no Flamengo. Isso porque o clube vem buscando renovar a concessão do consórcio do Maracanã, onde administra em conjunto com o Fluminense. O Vasco, em conjunto com a W Torres, se reuniu ao Brusque e Santos para conseguir superar a concorrência rubro-negra. Entretanto, ainda assim, o mais querido saiu à frente, sendo praticamente impossível ser alcançado, garantindo assim a utilização do Maracanã. A situação poderia ter sido diferente se John Testor, mandatário do Botafogo através da SAF, não tivesse recuado diante da parceria que tem com Rodolfo Landim. Isso porque o Cruz Maltino chegou a consultar o Alvinegro buscando uma parceria. Flamengo tenta acordo de surpresa com o jogador da Europa e recebe resposta. O Flamengo fechou com 4 reforços para o decorrer da temporada do futebol brasileiro. O primeiro deles foi o uruguaio Nicolás de la Cruz, ex-River Plate. Posteriormente, outro compatriota chegou, o lateral esquerdo Vina, ex-Palmeiras e que vinha atuando no futebol italiano. Os brasileiros Léo Ortiz e Carlinhos fecharam a lista. Porém, o clube ainda está de olho em alguns nomes. O Brasileirão não irá parar durante a Copa América e o rubro-negro deve perder alguns nomes importantes do esquema de Tite. Até por isso, a chegada de um novo lateral esquerdo ainda é falada. Maicon, do Nova Iguaçu, vem ganhando força. Entretanto, outro jogador parecia ser o desejo da diretoria na janela de início do ano. Isso porque, conforme repercutido pelo GE, Douglas Santos confirmou que foi sondado pelo Flamengo. Entretanto, neste momento, o brasileiro do Zenit deseja permanecer na Europa. Conhecido no futebol brasileiro principalmente pelos tempos de Atlético Mineiro, o atleta revelou que foi informado por seu empresário sobre a procura do rubro-negro carioca. Douglas Santos, por sua vez, afirmou que tem o sonho de voltar a jogar a Champions League e que um retorno ao Brasil ainda não está nos planos. Ele que está com 30 anos de idade. Revelado pelo Náutico e tendo feito parte da seleção brasileira que venceu as Olimpíadas de 2016, Douglas Santos, além dos times já citados, ainda soma passagens por Udinese e Hambúrguer SV. E você, torcedor? O que acha de Douglas no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.